Isto começa por nos apontar imediatamente para este período aqui, em que essa tal besta que sobe do abismo iria justamente surgir. Eu vou recuperar o texto que diz: quando acabarem o seu testemunho, e o seu testemunho acabou por volta de 1798, vestido de saco, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Vejam só o que é que diz a Escritura. Essa tal besta que sobe do abismo, estamos a tentar identificar quem é, fará guerra a quem? Às Sagradas Escrituras, à palavra de Deus. E os vencerá e os matará. E depois diz assim o versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. E agora isto é muito importante o que vem a seguir. Que espiritualmente, deixem-me ler isto de outra maneira, simbolicamente, que representa Sodoma, Egito, onde o seu Senhor foi também crucificado. Ou seja, nós temos aqui uma indicação que nos permite perceber algo mais acerca desta besta que sobe do abismo. É que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, e ali o seu Senhor foi também crucificado. Felizmente não precisamos especular muito, porque no Grande Conflito, o livro O Grande Conflito, páginas 269 a 271, tem uma descrição pormenorizada para explicar isto que está aqui. E eu vou ler apenas meia dúzia de frases para nós percebermos, afinal de contas, ao que é que isto se refere. A grande cidade, diz a irmã White, em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. Isto é muito importante. Há aqui uma referência ao Egito espiritual, não literal, simbólico, representativo. Espiritualmente, o Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu, isto agora é o Egito literal, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E agora a irmã White comenta, isto é ateísmo. Espiritualmente o Egito, isto é ateísmo. O que é que o Faraó disse? Não conheço o Senhor, não existe esse vosso Senhor. Isso é ateísmo. No tempo do Faraó e de Moisés, a história aconteceu literal. Simbolicamente e espiritualmente, tudo o que é associado ao Egito está associado ao ateísmo literal. E aquele verso que nós lemos ali continua a ser explicado pela irmã White, que ela diz assim: a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é comparada também espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado deveria ser característico preeminente da nação que cumpriria as especificações desse texto. Estamos a ver lá explicar qual é o poder, qual é a nação que cumpre com a profecia que aponta uma besta que subiria do abismo. E depois continua a dizer assim, são palavras da irmã White, os irmãos podem ver o título ali em cima. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, o fim dos 1260 dias, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Sagrada Escritura. A guerra antes era feita de outra maneira. Agora vai ser de uma maneira diferente que eu explico já a seguir. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia tanto o ateísmo de Faraó como a licenciosidade ou libertinagem de Sodoma. Onde é que isto aconteceu? Mais uma vez, não é preciso especular, porque a revelação diz com todas as letras. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, e estamos a falar do tempo da Revolução Francesa, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície, onde o seu Senhor foi também crucificado. Era outra coisa que identificava este poder. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrará a verdade mais atroz, cruel e oposição. Sabem que a Assembleia Nacional da França, naquele tempo, declarou não reconhecer Deus, não haver Deus. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que na sua Constituição reconhecem a existência de Deus. Finalmente, esta parte com respeito à França, especificamente ao período da Revolução Francesa,
na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo, na pessoa de seus discípulos. Acredito que ainda muitos de nós, se não todos, recentemente, estudámos este trecho no estudo do grande conflito que estamos a fazer nas nossas igrejas. Fica, portanto, bem claro que este poder que Apocalipse 11, versículo 7, simboliza como uma besta que sobe do abismo, se refere à nação francesa, em particular, ao período da sua revolução, no final do século XVIII, e especificamente porque era uma nação ateísta e que se dava à licenciosidade e à libertinagem. Agora, isto foi há 200 e tal anos atrás. E sabem uma coisa? Ao contrário das duas bestas, dos dois grandes poderes de Apocalipse 13, este poder que aqui está, que é o ateísmo, que é a licenciosidade, que é esta besta que sobe do abismo, é muito mais insidiosa, é muito mais discreta, é muito mais subreptícia na sua influência. Eu vou mostrar-vos a seguir um resumo daquilo que é isto. O que eu vou mostrar a seguir é aquilo que eu gostaria de perder mais tempo hoje de manhã, mas vou ter que mostrar apenas aí só um resumo. Mas é um resumo em alguns pontos, alguns tópicos, que são a herança, que são o que nós recebemos até ao dia de hoje, em consequência, em resultado do pensamento filosófico e do pensamento ideológico que sobreveio a partir da Revolução Francesa, com os seus princípios ateístas e os seus princípios de licenciosidade. Uma coisa. O que vou mostrar agora, irmãos, não é uma declaração política. O que vou mostrar agora é o resultado histórico e profético da ação da besta que sobe do abismo há 200 e tal anos atrás e que veio impregnar a sociedade toda e que chegou até aos dias de hoje. Antes, deixa-me dizer uma coisa. O que vou mostrar não tem nada de bom. Talvez algumas coisas aparentem ser boas, mas garanto que estou preparado para discutir cada uma delas, se for preciso. O que é que os princípios ateístas, o que é que os princípios de licenciosidade da Revolução Francesa, que nós já vimos de forma indiscutível, é o que representa literalmente esta besta que sobe do abismo, trouxeram até aos dias de hoje. Estamos a falar de ideologia, estamos a falar de filosofia. Em primeiro lugar, o republicanismo no sentido de oposição à monarquia, que monarquia essa era apoiante do papado romano. Socialismo, comunismo, marxismo e marxismo-leninismo. Isto tudo é uma herança e temos provas para além da profecia, temos provas até na própria história de historiadores seculares que demonstram exatamente isso mesmo. Ativismo social, reivindicação de direitos sociais e sindicalismo. A própria irmã White, ela menciona o sindicalismo como uma praga à qual nós não nos devemos juntar. Quando os irmãos veem porque é que hoje há essas manifestações todas no meio da rua, podemos pensar que é o exercício da livre expressão. Pode ser, mas o objetivo é sempre político. O objetivo é sempre ideológico. O objetivo é sempre filosófico. O ambientalismo ativista. Pegar numa coisa boa e torná-la numa coisa motivo de uma ação para atingir um objetivo. Algumas coisas que nós encontramos deste tipo de pensamento que chegaram até o dia de hoje até parecem boas, como eu disse, mas não são. E muitas delas, por incrível que nós podemos pensar, foram roubadas ao cristianismo, foram roubadas aos puros princípios da verdade e sabe o que é que fizeram? Humanizaram-nas. Retiraram Deus de cena para humanizar tudo isso. Mas a lista continua. O humanismo, o homem é o centro de tudo. Isto nos tempos modernos, como é evidente. Agora, uma praga enorme à qual os adventistas não foram capazes de ficar alheios. Ideologia de género, reestruturação das funções dos sexos, ou de género, que eles não gostam de dizer sexos, feminismo e homossexualismo. A irmã White, ela chega a dizer, quem tem simpatia pelo feminismo não pode ser adventista, tem que cortar as suas ligações com a igreja, por exemplo. A ideologia de género e o feminismo estão na causa de um dos grandes problemas que a nossa igreja tem nos últimos anos. Não pensa que isso tem a ver com disputa teológica. Lá no fundo tem a ver com este tipo de pensamento que tem como objetivo a reestruturação das funções de cada um dos sexos. E já agora, se algum irmão pensa, inocentemente, que o feminismo tem como objetivo a luta contra o machismo, olha, deixa-me dizer uma coisa, é falso. O feminismo, na sua prática, na sua essência, tem como objetivo a destruição da orientação patriarcal das Sagradas Escrituras que o próprio Deus instituiu.
E isto aqui é das coisas que eu estou mais preparado para defender acerca disso, pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, pela sociedade, pela cultura, pela história, pela política, por tudo aquilo que quiserem. Se os irmãos quiserem perceber um bocadinho melhor como é que isto vem até aos dias de hoje, e algo que nós somos inundados todos os dias, este ponto F que está ali, a materialização prática aqui na nossa terra disto é o Bloco de Esquerda. Se estiverem atentos.